mais uma vez aqui no meu canal Roberta Nasa. Eu gosto sempre de dizer no início dos meus vídeos que o meu canal eu falo sobre restauração pessoal, de coisas que eu passei na minha vida, superei, e hoje eu tô aqui para compartilhar com você mais uma vez as minhas experiências, aquilo que Deus tem feito na minha vida, aquilo que Ele já fez. Não se preocupe com os barulhos externos. Sempre passa alguma coisinha aí na rua, sempre um cachorrinho late, sempre uma criança grita. Mas eu tô aqui hoje para falar para você sobre experiências. Eu já falei um vídeo atrás sobre experiências, mas eu gosto sempre de falar com você de coisas que eu vivi. Ontem à noite eu estava vendo um vídeo de um pastor, o nome dele é Saulo Daniel, até deixei aqui para ver, para não errar, né? O nome dele é Saulo Daniel, ele é um pastor, mas a entrevista que eu estava vendo dele, a entrevista não, o vídeo, né, que eu estava vendo dele foi de uma igreja que ele estava, mas eu não sei, o canal que eu vi foi do Jesus Cop, né? Esse canal é um canal que é muito conhecido, vão muitas pessoas lá, né, que dão seus testemunhos, contam suas experiências com Deus de áreas diversas. Esse Saulo Daniel, ele é um advogado, e eu gostei muito de uma coisa que ele falou num vídeo dele sobre a depressão. Ele falando que depois, se você quiser conferir o vídeo, dá uma olhadinha lá, Saulo Daniel, e o canal é Jesus Cop. Ele falando que em uma certa ocasião da vida dele, ele estava falando sobre a depressão, né? E ele usou de uma forma para falar que tinha uma moça lá que começou a contestar algumas coisas, falar sobre a insensibilidade dele, porque ele não entendia o que era depressão, então ele não podia falar a fundo o que era, etc e tal. E nos comentários, as pessoas começaram a comentar junto com aquela pessoa lá, e o comentário dessa moça chamou tanta atenção que as pessoas pararam de comentar, só ficou os comentários dela. Enfim, né, ele começou a chamar a atenção dele depois que ele foi rever o vídeo, se eu não me engano. Eu tô falando aqui algumas coisas, mas eu não tô falando na íntegra o que ele falou, né? Mas ele contando que ele foi rever o vídeo depois e viu que tinha muitos comentários dela, né? O ponto-chave dos comentários dela era sobre a insensibilidade dele em relação à depressão. Que ele só foi perceber de fato o que era uma depressão depois que ele ficou em estado depressivo, que ele passou na pele, que ele sentiu na pele o que verdadeiramente era uma depressão. Comigo também aconteceu praticamente a mesma coisa. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito despojada, muito comunicativa, de muita gargalhada, achava graça de tudo. E durante a minha vida, perdão, durante a minha vida, é claro, eu passei por muitas situações de dor, infância, adolescência, vida adulta, casada, mãe já, passei por muitas situações constrangedoras e situações tristes mesmo, nesse contexto todo que eu tô falando pra você, tá? E aconteceu uma situação na minha vida, né, no qual eu já comentei com vocês, né, quando foi que meu marido saiu de casa, que no caso ele teve um envolvimento com uma garota, né, em 2016, e depois em 2022 se envolveu de novo com essa pessoa e foi morar com ela desde então. Mas em 2016 eu, né, me senti triste, deprimida, depressiva. Foi terrível a sensação, como a gente sabe da notícia, né? Só quem passa por isso é que realmente sabe o que nós passamos. Mas nessa primeira vez que eu passei, eu não queria aceitar aquilo que eu estava passando. Eu quis mascarar, dar uma de pessoa forte, porque eu não aceitava aquele estado que eu estava, de tristeza profunda. Aquilo ali me abateu profundamente. Quando meu esposo saiu de casa, nós tínhamos agora, né, de 2022, nós tínhamos 28 anos de casado. E em 2016 a gente já estava bastante tempo na estrada, né? Então, assim, foi um impacto terrível quando ele se envolveu com essa pessoa a primeira vez, porque ele não me contou, ele manteve segredo, porque nós mulheres, a gente tem essa questão de quando a gente faz alguma coisa de errado, a gente quer contar logo, né? Os homens, infelizmente, eles são diferentes. Então, a forma que eu fiquei sabendo foi uma forma muito trágica, uma forma muito triste, porque
foi através de uma confusão, através de uma briga, e a pessoa que não era ele acabou soltando essa bomba nas minhas mãos, né? E o momento que a gente sabe, é claro, né? O chão abre, a gente se sente totalmente desprotegida, desmotivada, e eu dou uma olhadinha ali que meu telefone tá tocando, mas vai ficar esperando aí. Então, é aquela bomba, né? Aquele desespero. Quando tem filho é pior ainda. Desculpa. Mas eu procurei me manter forte, me manter de pé. E até então eu não aceitava a depressão na minha vida. Até então eu era uma pessoa totalmente ignorante, era uma pessoa totalmente apática em relação à depressão das pessoas, e comecei a tampar o sol com a peneira. E fui levando. Até que em 2022, como eu falei para vocês, que não houve perdão de fato da minha parte e não houve arrependimento de fato da parte dele, então a nossa casa se transformou num verdadeiro inferno. Era briga todos os dias, acusações todos os dias, principalmente da minha parte. Tudo que acontecia eu jogava na cara dele, tudo que acontecia que eu me lembrava da situação era briga dia e noite, e a gente teve poucos momentos de paz. Até que ficou insustentável a nossa relação, e realmente a gente não, o orgulho, né, tomou conta da gente, e a gente não queria, não paramos para poder consertar a situação, não paramos para ver o que precisava, até mesmo porque nós somos 2 pastores, e a gente já estava desviado, a gente já estava fazendo coisas que desagradam a Deus. Então assim, tudo culminou na saída dele de casa. E aí que aconteceu o fato de eu ter entrado em depressão novamente, vamos dizer assim, né? Ô bebezinho, para de chorar, daqui a pouco você chora. Deixa a tia gravar aqui. Aí o que aconteceu? Essa segunda vez foi a pior. Eu literalmente entrei num fundo de poço e não queria sair, eu desejei a morte. Eu tive muitas doenças, não digo muitas, né? Algumas doenças psicossomáticas, algumas afetaram o meu corpo. Eu precisei de uma rede de apoio, eu fiz de tudo para poder sair daquele lugar. Naquele momento eu não conseguia. Deus já estava querendo trabalhar na minha vida, Deus já estava querendo consertar as coisas que precisavam ser consertadas, né? E eu não estava me atentando, até que eu tive uma experiência numa noite com Deus. Eu tive uma experiência surreal, sobrenatural, e Deus, ele me mostrou que realmente aquilo ali, eu precisava passar por aquele processo. E eu pude entender que eu não poderia fugir daquilo se eu quisesse que Deus fizesse uma obra na minha vida. E eu queria muito, porque eu já vinha sofrendo alguns anos já, não só dentro do casamento mesmo, né, por algumas situações, mas eu já vinha sofrendo já na minha infância, eu já vinha sofrendo na minha adolescência, eu já vinha sofrendo na minha idade, assim, na primeira infância, vamos dizer assim, né, na primeira infância. Eu contei em alguns vídeos atrás que o meu pai, ele foi assassinado, eu tinha 4 anos de idade. Desde então, a minha mãe que nos criou, no caso tinha eu e minha irmã na época, e hoje nós somos em 3. Mas situações da infância que nós passamos, e foram só assim, abismo atrás de abismo, né? E quando acontece uma coisa nessa na vida da gente, a gente percebe que não é aquela dor ali do momento que precisa ser curada, que precisa ser tratada, mas são dores que ficaram escondidas, dores que ficaram ocultas, camufladas. E na verdade eu sorria, eu brincava, eu era super espontânea, alegre, mas dentro de mim existia uma dor terrível que eu não sabia que existia. E assim eu me casei, e assim deu no que deu, né? Mas por que eu comentei com vocês logo no início sobre esse pastor, né, que eu vi esse vídeo? Porque só quando a gente passa pelas coisas a gente sabe quanto aquilo dói na gente, quanto aquilo dói em outras pessoas também que passaram por coisas iguais ou semelhantes, né? É bem verdade que a minha situação não é igual a de muitas pessoas que passaram pela separação, mas a dor da separação, ela é semelhante à dor da morte.
né, quando existe essa questão da separação, né, ela é semelhante à dor do luto, perdão, não é a dor da morte, perdão, é a dor do luto. E tudo que eu passei, hoje eu glorifico a Deus porque eu consegui sair desse lugar escuro, desse deserto, né, que a gente passa, desse processo doloroso, que a gente não sai dele sozinho, porque a gente precisa de forças, a gente precisa de pessoas que nos ajudem. E Deus vai colocando pessoas estratégicas na nossa vida mediante a nossa busca, mediante o nosso esforço. 100% de tudo que aconteceu comigo de cura e de restauração foi Deus que fez, mas eu também tive que fazer a minha parte. Eu tive que olhar para trás da minha vida, o que precisava ser consertado, o que precisava entrar no trilho, né? O que precisava de direcionamento, e eu precisei me posicionar em relação a muitas coisas. Me posicionar, inclusive em relação ao meu marido, eu tive que me posicionar com os meus filhos, na minha vida profissional. Eu tive que fazer escolhas muito precisas, mas tudo isso foi o Espírito Santo que foi me dando estratégia. Então, assim, hoje eu só tenho autoridade para falar isso para você que está passando, ou que passou, que talvez luta pela restauração do seu casamento, para você entender que a primeira restauração que acontece na vida da gente tem que ser conosco, tem que ser dentro da gente. Porque não adianta nada você querer buscar soluções mágicas, não adianta você querer buscar respostas da pessoa, por que ela fez, por que ela deixou de fazer. Não adianta nada você querer entender o que passou na sua vida, porque eu queria muito entender por que Deus estava permitindo que eu passasse por aquilo ali, o que eu tinha feito, o que eu não tinha feito. Então eu fui buscar muitas respostas. Mas quando eu entendi que eu precisava me curar em relação a muitas coisas que eu já tinha acumulado no passado, muitas situações que eu já tinha passado, eu mergulhei de cabeça. Hoje eu tenho a paz que excede todo entendimento. Hoje eu tenho conhecimento de tudo aquilo que passou comigo, que aconteceu comigo. Hoje eu consegui me reconciliar com meu pai, mesmo depois de morto. E eu passei pouco tempo com ele, né? Porque eu falei para vocês que ele foi assassinado e eu tinha 4 anos. Então eu tive que conseguir perdoar minha mãe, que eu tinha muita raiva da minha mãe, não sabia até então o motivo. E hoje eu sei o que é você ter uma dor relacionada à separação. E saiba que essa dor, ela tem fim sim. E quando a gente está nesse lugar, a gente acha que não tem fim. Essa dor não é para a morte. Essa dor, Deus ele aproveita tudo na nossa vida. Ele não desperdiça uma gota de lágrima que a gente derrame. E lembre do que eu estou falando para você. Busque a restauração pessoal, busque se consertar, busque compreender o que Deus está fazendo na sua vida, porque eu tenho certeza que assim como eu, você também vai ajudar muitas pessoas a passarem por esse deserto, você vai ajudar muitas pessoas a saírem dessa situação, porque é uma situação complicada, é uma situação que dói a alma, é uma dor que não tem nenhum remedinho de farmácia que você compre e que passe. É uma vergonha, a gente se sente humilhada, frustrada, abandonada, é tudo de ruim. Mas se você permitir que Deus pegue essa dor e transforme em coisas boas, muitas coisas boas, eu tenho certeza que Ele vai fazer com você a mesma coisa que Ele fez comigo. E hoje, Deus ele me deu autoridade para falar para você que essa dor vai passar. Porque quando a gente está no olho do furacão, a gente não vê solução, a gente não vê os problemas sendo resolvidos. Pelo contrário, vem mais problemas ainda, porque a nossa mente e as nossas emoções estão totalmente destruídas. Então parece que o problema ele se multiplica por 1000, porque é tanto problema que surge, é tanto problema que aparece para você ter que resolver justamente nessa hora que você está tão frágil. E você consegue, tá? Eu tô aqui para dizer para você hoje que você consegue, que você vai conseguir sair dessa situação. Mas primeiro, permita que Deus faça a obra na sua vida, independente que haja restauração ou não, independente do que aconteça na sua vida. Cuide da sua vida. Peça a Deus que te dê forças para sair desse lugar, para você se recuperar nele, para você entender que você precisa se alimentar e comer dele todos os dias, que a palavra de Deus seja a sua comida e a sua bebida.
que o seu caminhar com Ele, que a sua intimidade com Ele seja a sua prioridade. E que ninguém possa ter o poder de tirar você desse lugar, esse lugar de adoração, esse lugar de intimidade, porque é o melhor lugar que você pode ficar. Muitas vezes eu falava para Deus: Senhor, tira minha dor, cura essas feridas, trata essas feridas, ou então me dá Alzheimer, me dá qualquer doença para poder esquecer, porque eu não consigo parar de pensar na situação, não consigo parar de pensar no que eu estou passando, não consigo parar de pensar na minha dor. Então eu até pedi a Deus que fizesse com que eu esquecesse de tudo, ou endurecesse até meu coração. Eu até pedi a Deus para endurecer meu coração em relação à pessoa, né? Em relação a tudo que eu estava sentindo. Mas esteja certa, ou esteja certo, né? Que talvez é um homem que esteja assistindo esse vídeo. Essa dor vai passar, você vai dar muitos testemunhos seus com o Senhor, independente do que aconteça lá do outro lado. O seu testemunho com Deus é importante, então que você possa fazer bom uso de tudo que foi falado aqui. Se você quiser ver o vídeo que eu te falei no início, vai lá e vê que é uma história muito bonita, é uma história de superação, é uma história de recomeços, é uma história de autoridade que Deus deu para esse pastor, assim como Ele deu para mim, assim como Ele vai dar para você também. Amém? Eu espero que, de fato mesmo, que realmente você possa ter entendido aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Aquilo que já está separado lá no céu para você, escrito no livro da vida, que Deus já escreveu tudo, e que Deus só está esperando uma decisão sua, um posicionamento seu para você fazer de tudo que aconteceu com você. Uma história linda, um testemunho lindo, e que você tenha autoridade para falar, com o seu coração limpo, com o seu coração perdoado, não só com a pessoa, mas com você também, porque você precisa se perdoar. Você precisa entender que não só o perdão é com outra pessoa, mas é com você mesmo. Amém? Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.